O brasileiro paga em impostos o equivalente a aproximadamente 40% do seu salário anual. Isso significa que trabalhamos pelo menos 5 meses por ano para ficar em dia com nossos impostos. Mas em algumas situações o contribuinte pode ficar isento do pagamento. E é sobre isso que falamos hoje no programa Advocacy, que já está no ar. E quem está conosco neste bate-papo sobre isenção de impostos e outros temas é o professor e mestre e doutor em Direito Tributário Walter Lobato. Ele é presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, a ABRADT. Doutor Walter, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. É uma alegria. Eu costumo dizer que esse programa é muito bom. A gente conversa sobre direito com amigos. É verdade, é um prazer, é meu. Prazer, doutor. Estava com saudade de vir aqui. Nós sentimos muito a sua falta e de temas tão relevantes. Lembrando aqui que o doutor Walter preside a ABRADT e é professor na Universidade Federal de Minas Gerais. Exatamente. Como ele mesmo disse, 40 horas, é o próprio servidor público, né? Com muita sobrecarga. Mas para estudar direito tributário tem que ter mais de 40 horas. Ah, é verdade. Porque também são muitas normas. Verdade. Meu amigo, eu comecei aqui falando sobre pagamos muito, 40% em geral do salário anual em impostos e eu diria de tributos, né? Que aí incluímos aí todas as espécies de impostos. É isso mesmo? Nós trabalhamos tanto tempo só para pagar os tributos? É isso mesmo. Na verdade, na história, o Estado se financiou por várias formas, né? Desde a escravidão, posteriormente do Estado na atividade econômica. Como isso vem reduzindo ao longo do tempo, e se pede até uma redução maior do Estado na atividade econômica, as receitas que ele possui hoje são receitas que vêm de tributos, né? Por isso que se chama Estado fiscal, porque ele se sustenta com os tributos. Sustenta para quê? Para as funções, ou teoricamente, para as funções constitucionais que ele detém, né? Para saúde, educação, segurança, enfim, as despesas do Estado. Mas em não sendo um Estado fiscal, de qual outra forma que ele poderia se manter ou sustentar as suas atividades de atendimento à população? Esse é o ponto. Hoje, ou ele tem atividade econômica, ou seja, estatais, que não é o desejado por ninguém, ou ele se financia pelos tributos. A questão, e aí a gente sempre bate muito nisso, lá no direito financeiro e não no direito tributário, é qual é o tamanho do Estado que nós queremos, porque isso vai determinar imediatamente a carga tributária para sustentar esse tamanho do Estado. Uma outra questão que sempre colocada é, nós temos que ter um Estado, e aí vem uma briga de tanto política como ideológica, né? Entre os liberais e os não liberais, digamos assim. Há um grupo que entende, político, que o Estado deve ser mínimo ou ter o menor possível, não mínimo, mas o menor possível, e de forma que não tenha empresas estatais. E há um grupo que entende que o Estado deve manter uma participação intensa na atividade econômica, que acaba também se tornando um concorrente do mercado. Na sua visão, onde que está esse equilíbrio? Se é que o Estado tem que ter alguma participação na atividade econômica, como é que você vê isso como professor e a sua experiência aí? Na verdade, assim, o Estado na atividade econômica deve mesmo ser o mínimo, naquilo que for estratégico. Deter uma empresa estatal, se for estratégico, eu acho que é até possível. O problema Por exemplo, do Brasil... doutor, o que seria estratégico na atividade econômica? Além do fomento, sei lá. Alguma coisa relacionada à saúde, né? Ao atendimento da população. Porque o que a gente não pode esquecer claro que existe uma discussão ideológica em torno disso, do Estado mínimo ou do Estado máximo, né? O Estado protegendo ao máximo o cidadão. Mas no meio desse caminho a gente tem um país com muitas desigualdades. Então você não pode simplesmente, de uma hora para outra, se transformar num Estado mínimo. Porque nós temos uma camada que requer uma proteção social muito grande. Se eu estivesse na Dinamarca discutindo carga tributária, talvez fosse razoável a gente pensar, olha, vamos reduzir ao máximo. No Brasil, acho que a gente tem que pensar em primeiro como diminuir o gasto. Como diminuir esse Estado. Porque quando a gente fala do Estado social, do Estado que vai dar proteção social diante das nossas grandes desigualdades, nós não estamos falando que o Estado só faz isso. Esse Estado que está aí é muito ineficiente. Esse Estado é um Estado que precisa economizar, reduzir gastos desnecessários, antes da gente pensar
em reduzir a proteção social, né? Tem uma boa etapa aí pela frente. Hoje, por exemplo, no orçamento, o espaço das despesas discricionárias é muito pequeno, porque você tem um país que não cresceu, né? Se o PIB não cresce, a arrecadação cresce menos. Por incrível que pareça, ela ainda cresce mesmo com o PIB não crescendo, mas ela cresce menos. E do lado de cá eu tenho despesas sociais enormes que a Constituição de 88 atribui ao Estado, despesas para serviço da dívida absolutamente altas, porque o Brasil teve uma política econômica de juros altos, né, ao longo desse tempo. E o tamanho do Estado, quantos municípios foram criados depois de 88, né? Quantas estruturas nós temos a mais que não são suficientes, as receitas que elas têm não são suficientes para se manter. A questão municipal no Brasil é uma discussão que nós precisamos também enfrentar. Agora, nessa esteira ainda, nós tivemos, eu me lembro quando terminou um dos mandatos, não sei se o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique, 90 e talvez aí uns 25 anos atrás, não me lembro exatamente, ele dizia, olha, o Brasil agora é um estado que está do tamanho que permite crescer. E teve muita discussão sobre a privatização, chamada à época, né, de privatização, o desinvestimento, ou desestatização, seja lá que nome que dê para essa atividade econômica, as muitas empresas estatais que o país tinha, o Estado brasileiro tinha. Então, houve essa redução da presença, e aí vieram a privatização da empresa de telefonia, de energia, uma série de coisas que ficou marcado naquele momento. E ele falou, olha, estamos menor, gastamos menos, agora crescemos. Hoje nós verificamos novamente um Estado grande. E independentemente de governo e ideologia, não é essa a questão. Claro. Assim, onde que houve essa mudança? Porque se o Estado cresce, o que ele arrecada vai para mantê-lo. E aí a população fica desassistida. É isso mesmo? O raciocínio é esse? Total. E onde que erramos para esse Estado tornar a ficar grande? É igual o nosso orçamento de casa. Se a gente aumenta as despesas sem ter a receita, eu vou ter que começar a pegar dinheiro emprestado no banco, que vai me cobrar uns juros altíssimos e a partir do... começa a haver uma bola de neve e chega um momento que eu estou trabalhando para pagar juros. É o que o Brasil faz hoje. Mas esse exemplo que você deu do Fernando Henrique é muito interessante, porque a gente estava querendo exemplos de locais estratégicos para o Estado estar. Eu sei dos não estratégicos. Por exemplo, naquela época se privatizou a siderurgia. Sim. E a siderurgia brasileira evoluiu muito de lá para cá, né? Nós temos grandes grupos hoje no Brasil que são exemplo de qualidade no mundo inteiro. Então, isso mostra que em alguns lugares o Estado vai gerar ineficiência mesmo, né? O problema foi que de 88 para cá, a gente não fez as reformas que tinham que ser feitas, especialmente a tributária. E o Estado foi se apropriando, foi entrando novamente em atividades que não lhe cabiam, além, de novo, de não crescer, né? Onde a gente não cresce, onde não aumenta a arrecadação, o PIB, o Estado vai buscar outra forma de se financiar. E a outra forma, como não dá para entrar mais na economia, é aumentando carga tributária. Por isso que nós chegamos a esse patamar assustador de carga tributária, especialmente sobre o assalariado. E aí, nosso foco talvez um pouco mais aqui. Quando nós falamos de carga tributo é o quê, doutor? Tributo a gente fica assim, tributo, é imposto, é isso, é aquilo. Tributo é um gênero, né? Você tem várias espécies, imposto, contribuições, taxas, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório. Mas o tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, sempre em dinheiro. Eu falo com meus alunos, se não for em dinheiro, o serviço militar seria tributo, porque ele é compulsório. Mas o tributo é compulsório, uma prestação pecuniária, que significa dinheiro. Não pode ser cobrado sobre uma atividade ilícita, o Estado não pode compactuar com a ilicitude, então ele não cobra em cima da atividade ilícita, e que signifique, de alguma maneira, um financiamento desse Estado. Então, o tributo é isso, assim, tudo que for obrigatório, aquilo que é facultativo, não tem natureza tributária. O exemplo que eu sempre dou é da contribuição sindical. Antes da reforma trabalhista, era um tributo, porque era compulsório. A reforma, ao transformar a contribuição em facultativa, perdeu a natureza tributária. Então, isso é o tributo, é a receita que vai, ou a principal receita do Estado, que vai financiar aquilo que nós discutimos lá no direito financeiro, que também é uma matéria que eu dou na Federal. Vai financiar as despesas públicas. As despesas, nós temos as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias, né?
E aí que vem toda essa discussão da emenda do relator, que a gente vive encontrando, orçamento impositivo, é nesse espaço das despesas discricionárias. Me lembro, assim, chama atenção que quando fala em despesas, por exemplo, assim, o Estado cria uma despesa e tem que dizer de onde vai sair o dinheiro para pagar, mas para depois ele acabar com essa despesa, com esse gasto, é uma briga política tão grande que o Estado nunca mais volta para onde ele estava, né? Que é exatamente... Tem muito interesse no entorno e... É exatamente o que você falou agora da época do Fernando Henrique. Esse Estado, né, parece um ser assim, inatingível, mas é mais ou menos isso mesmo. Quando você permite ele avançar sobre algumas atividades, sobre algumas despesas, é muito difícil retroceder, porque você tem várias pressões políticas em torno daquele assunto. Isso entra naquilo que a gente já ia falar das isenções, da extrafiscalidade. Né? Uma vez concedido um benefício fiscal, é muito difícil você retirá-lo depois. Né? Esse é um problema seríssimo da nossa carga tributária, porque veja, quando a gente fala que o assalariado, enfim, o cidadão brasileiro paga 40%, 50% de carga tributária, ele paga muito porque existem exceções no sistema. Então, quando eu dou um benefício para alguém está pagando essa conta. Porque se o Estado não diminuiu o tamanho, ele está dando algum benefício... Não diminuiu a despesa. Não diminuiu a despesa, e se ele está dando um benefício, alguém vai pagar essa conta. E esse alguém, normalmente, é aquele que é mais fácil o Estado atingir, que é o cidadão, que é o assalariado. E para os assalariados? Porque é comum se falar em isenção, ou talvez até em imunidade, algumas coisas, em algumas áreas, em alguns setores. E nós tivemos agora recente a discussão sobre a desoneração da folha, em 2021, que assim, um segmento enorme da economia, com pressão política, com eleição em 2022, ninguém quer comprar essa briga, nem no Executivo, nem no Legislativo, por não indispor com políticos e segmento econômico. Ou seja, isso é importante para a economia, é importante para o segmento, mas até onde que isso é importante para o Estado como um todo, né? E aí a sua fala, e o cidadão, quem é que isenta ou deixa o cidadão imune de alguma coisa? Aí a pergunta que eu quero chegar com esse rodeiozinho aí há isenção ou imunidade de alguma forma para o cidadão comum? Existem assim, no geral, em nível municipal, federal? Existem algumas. A imunidade, né, como nós sabemos, é algo que vem da Constituição, é o que está escrito na Constituição, né? Porque ali guarda-se um valor constitucional, então a liberdade de imprensa, a liberdade religiosa, a liberdade de associar, e as isenções são aquelas dadas por lei, que é o que a gente chama de extrafiscalidade. O Estado dá uma isenção, um não pagamento de tributo, para estimular um determinado comportamento, para incluir alguém na cidadania. Então, por exemplo, você tem isenções de imposto de renda, sobre a aposentadoria, quando a pessoa for acometida por uma doença grave, na medida em que, quando ela é acometida por uma doença grave, e há essa despesa adicional de tratamento da doença grave, então o que acontece é que o Estado isenta, a União, na verdade, né, isenta do imposto de renda. Ou seja, há uma compreensão do momento daquela pessoa com doença grave e há um estímulo ou uma redução do impacto tributário. Então, a gente tem muitas e muitas isenções no sistema. Isenções corretas, que procuram valorizar a ausência de capacidade contributiva, isenções para estimular determinados setores da economia, como a desoneração sobre a folha, e essas isenções, especialmente essas que visam estimular a economia, elas precisam estar controladas e comprovadas, ou seja, quando eu dei uma isenção para algum setor econômico, eu preciso todo ano verificar se está havendo a contrapartida daquele setor, se está gerando mais emprego, se está gerando mais riqueza. E esse controle o Brasil não tem. Sem dúvida. Nós não conseguimos controlar. A gente dá o benefício fiscal, depois para tirar é uma luta enorme, mas não há um controle do que a gente chama de extrafiscalidade, que são as isenções. Me lembra quando lançaram o Fusca a $7.000. Não pode passar disso, porque está gerando isso. Aí, quando a economia teve lá um revés da política cambial, não pode ser... Enfim, nós tivemos uma contradição na época com relação à arrecadação e ao preço do produto, que não poderia prejudicar o segmento. Não estou fazendo juízo de valor, mas assim, como que o Brasil não trata essa questão do tributo
de forma, digamos assim, justa, à luz do Estado, porque o Estado precisa de fazer a arrecadação, mas também da capacidade contributiva do contribuinte de uma forma geral, seja pessoa física e jurídica. Né? Geral. A gente tem muitos problemas. Basta um exemplo muito evidente. Não se corrige a tabela do imposto de renda há quantos anos? Não se corrige. Doutor, deixa eu te perguntar aqui, já que você abordou esse assunto, eu nunca vi um governo, seja de qual segmento político for, fazer a correção da tabela do imposto de renda. Vou até pedir aqui, o que é a tabela de imposto de renda para quem está nos acompanhando ali? O imposto de renda sobre, né, a renda da pessoa física. O salário, por exemplo. O salário, ele tem uma tabela que você tem lá alíquotas que vai de 0, né, uma parte isenta, a 27,5%. Para estabelecer quem está naquelas faixas, se estabelecem faixas de renda. Sujeito que ganha até 1.000 e poucos reais X, sujeito que ganha até 4.600, alguma coisa Y. Então, você tem faixas ali com as rendas. E, dependendo de onde você estiver naquele quadro, vai ter a alíquota aplicável. Ora, se eu ganhava R$3.000 há 15 anos atrás e ganho R$3.000 hoje, há 15 anos atrás, R$3.000 significava muito mais do que R$3.000 hoje. Mas se eu mantenho o R$3.000 de hoje no mesmo lugar da tabela, esse sujeito de hoje está sendo muito mais tributado face à inflação do que aquele de 15 anos atrás. Então, assim, é uma obrigação moral do Estado corrigir essa tabela. E não poderia, pelo menos, seguir, por exemplo, os índices de correção de salários, digamos, R$3.000, se tem, não é nem ganho, né, não é nem aumento de salário, mas a correção salarial anual que a determinada categoria tenha, não poderia só pelo menos seguir isso e já ia manter algumas categorias fora de determinadas alíquotas? James, se corrigisse, vamos dizer, pelo menor índice da inflação que existiu no Brasil, já era alguma coisa. Isso, o que fazem com a tabela do imposto de renda, e aqui, como você disse, não tem governo, porque todos que passaram não reajustaram, é um absurdo completo. Assim, de fato, brincar com a capacidade contributiva do cidadão, porque se ele é um sujeito que era não tributado há 15 anos atrás, hoje ele passa a ser tributado, porque ele teve aumento no salário dele, mas a tabela continua a mesma, então ou ele vai ser tributado ou ele vai ser tributado numa alíquota maior, sendo que hoje ele tem a mesma ou a pior capacidade contributiva de 15 anos atrás. E nós estamos falando de tudo, a parcela da educação, que pode deduzir, também não reajusta há anos e anos, a parcela por dependente também não reajusta. Então, esse é um problema muito grave nosso, muito grave. Isso não é um fator, digamos assim, trazendo... Me lembro aqui de uma vez do professor Sacha Calmon, que esteve aqui com você da primeira vez, e que ficou de voltar para falar de... E nós temos que ter esse programa, hein, sobre ICMS, o prejuízo disso na vida do cidadão comum, como que o ICMS é talvez um dos mais cruéis, porque pega todo mundo e socializa o dano. Quando nós falamos do imposto ou da não correção da tabela, ele não é um fator, digamos assim, até radicalizando um pouco a expressão, de empobrecimento, porque ele pega uma parcela mais com a capacidade contributiva menor e aí coloca todo mundo lá embaixo, e são parcelas que ganham menos. E aí, por exemplo, se nós enfrentamos situações, e nós vamos falar aqui ainda de chuvas como essa, não é mais oneroso para essas parcelas da população essa não correção da tabela? Por isso que o Brasil empobreceu, por isso que nós desindustrializamos. Por quê? Nós tiramos a capacidade de consumo do nosso trabalhador. Na medida em que eu estou tributando ele muito, ele vai perdendo a capacidade de consumir, de girar a economia. É claro que isso interfere diretamente no nosso crescimento. O sujeito que ganha R$5.000 hoje tem a mesma alíquota de um sujeito que ganha 50 mil, 100 mil. É óbvio que nós temos uma tabela regressiva. E a Constituição manda o imposto de renda ser progressivo, mas nós temos uma tabela regressiva. Junte-se a isso o fato que esse assalariado paga previdência social, porque é o empregador que paga a maior parte, mas é lógico que esse empregador está pensando na remuneração no bruto. Se ele vai pagar a previdência, ele vai pagar menos no salário, porque ele precisa chegar no orçamento dele. A função dele é a lógica do capitalismo. É lucro. Né? A natureza, ele foi criado para isso. E, além de tudo, quando esse mesmo trabalhador, que foi tributado pela Previdência Social, foi tributado no imposto de renda, for fazer compras, a nossa tributação sobre o consumo é algo em torno de 50%.
Então, ele acaba pagando também lá quando ele for consumir. Isso faz com que ele perca a sua capacidade de girar a economia. E aí nós fomos empobrecendo. E nós tivemos agora esse finalzinho de 2021, 2022, início de 2022, muita chuva, né? Aqui em Belo Horizonte, e parece que a chuva está assim, cíclica, né? Ela pegou a Bahia, veio para Minas, num dado momento está em São Paulo, assim, muito forte, e gerando muitas pessoas desabrigadas, muitas pessoas que perderam moradia, e que normalmente são os segmentos mais vulneráveis da população, né? Pessoas mais pobres, etc. Há alguma forma de se pensar em isenção para essas pessoas e em que áreas, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Na própria pandemia, a gente teve algumas iniciativas muito tímidas no Brasil de redução de tributos para incentivar a economia. Então, você teve aí redução de ISS, redução de IPTU, redução de impostos de importação em materiais de combate à pandemia. Agora, durante as chuvas, que foi outra terrível tragédia que nos atingiu aqui em Minas, né? Aliás, nos atingiu um pouquinho antes da pandemia e esse ano novamente. Você tem a possibilidade de ter isenções. Como eu disse, a isenção tem que estar na lei. Mas o Legislativo Municipal pode aprovar uma lei estabelecendo isenções para aquelas pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Normalmente, o IPTU já não é cobrado em determinadas faixas. Já tem uma faixa de isenção. Se o cidadão não tiver naquela faixa, ele tem que verificar na cidade dele se há uma lei que determina a dispensa do IPTU em caso de calamidade pública, etc., que gere um dano muito forte àquela residência. Em Belo Horizonte existe. Essa lei é da época da nossa penúltima tragédia, né, um pouquinho antes da pandemia, mas ela continua em vigor. Você entra lá no site da prefeitura, vai ter um requerimento, faça o requerimento, a Defesa Civil faz um laudo da residência, ela vai até a residência fazer uma inspeção, e se realmente houve uma perda grande, ou danos profundos que inviabilizam a capacidade contributiva daquele cidadão, está na lei o direito dele de não pagar o IPTU, mas tem que passar por esse procedimento de vistoria na prefeitura. Mas na sequência do tributo municipal, por exemplo, o ISS também não poderia ser repensado, porque muitos municípios foram atingidos. E aí nós caímos lá no direito financeiro. E se o município isenta ou diminui, tem aí uma redução do ISS, como que ficam as suas contas? Porque vai cair a arrecadação. Como é que pode ser visto isso para apoiar aquele prestador de serviço, quem tem uma empresa e que paga imposto sobre serviço? A legislação hoje do ISS ela já traz algumas isenções para algumas profissões muito pontuais e que têm uma renda bem pequena. Então, isso o cidadão tem que ficar de olho. Por isso que eu falo que a gente precisa de cidadania fiscal, quer dizer, as pessoas têm que entender quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Então, já existe essa isenção. Em alguns municípios, e quem pode dar a isenção, isso também é muito importante, é aquele que tem a capacidade tributária ativa, que a gente chama, competência do tributo. Aquele que cobra o tributo é o que pode dar a isenção. Então, no ISS, que é um tributo municipal, é o município que pode dar essa isenção. Por isso que as pessoas devem pressionar o legislativo e o executivo daquele município para conseguir as isenções devidas. E aí, alguns municípios deram isenção na época da pandemia, quando ela estava numa situação mais grave. Que do ISS? Do ISS. Ou deram isenção, ou deram uma figura que se chama, no direito tributário, de moratória, que significa adiar o vencimento. Então, você não paga agora, você vai pagar daqui 6 meses, daqui 12 meses, sem juros e sem multa, como uma forma de incentivar ou de amenizar o seu fluxo de caixa nesse momento. Mas desculpa um parênteses aqui, mas Claro. Isso também não gera um problema para o contribuinte? Porque se eu estou sem renda no momento, sem produção no momento, quer dizer, eu vou adiar para quando tiver o tributo do momento, mais esse de agora, e não necessariamente a minha atividade econômica vai comportar tudo isso. Não seria melhor pensar, e aí é aqui no achismo mesmo a minha pergunta, numa redução ou na isenção mesmo? O mundo inteiro deu isenção e deu incentivos fiscais no momento mais difícil da pandemia. O Brasil foi um dos países que menos deu uma proteção ao empresário nesse momento tão difícil da economia.
Em todas as esferas, federal, estadual, municipais? Todas as esferas. Você teve algumas iniciativas muito pontuais de adiamento, de isenção de produtos específicos, mas não veio uma legislação forte para amenizar o impacto tributário para os empresários e para as pequenas e médias empresas especificamente, né? Tanto que recentemente tentou-se aí aprovar um refis da pequena e da média empresa e ainda não foi possível. O que é o refis? É uma espécie de corrigir o passado. Ó. Lá atrás eu não protegi, ele ficou devendo. Então agora eu preciso criar uma legislação para reduzir essa dívida para ver se ele paga. Então assim, a gente cria ciclos viciosos no Brasil. E aquilo que você falou tão bem, para eu dar uma isenção, seja ela qual for, tanto a Constituição como a Lei de Responsabilidade Fiscal fala, você tem que apontar onde você vai aumentar a receita para compensar essa redução ou qual é o outro benefício que você vai retirar para compensar essa isenção ou qual é a despesa que você vai cortar para compensar essa isenção. E aí entra toda a complicação do nosso orçamento. Sob pena de improbidade, né? Sob pena de improbidade. Muitas vezes vocês podem notar, de novo, sem falar de partidos nem de governos, nós já vimos aí vários presidentes falar, não, isso aqui eu vou vetar, porque isso fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não apontei a compensação. Governadores já fizeram isso, prefeitos. Então, porque há que haver uma responsabilidade fiscal. Eu só posso dar uma isenção para quem quer que seja se eu, de alguma forma, disser, vou cortar uma despesa ou vou aumentar minha receita em tal lugar. Quando nós falamos aqui, e aí assim, eu acho que porque as grandes empresas, elas acabam tendo um corpo técnico, o escritório. Está aqui um exemplo, um grande escritório que sabe orientar muito bem as grandes empresas. Pessoa física e as pequenas empresas, as micro e as pequenas, elas não têm, às vezes, essa capacidade. E não significa que a legislação para essa área dessas pequenas empresas seja mais simples, né? Quer dizer, ela também não é simples em lugar nenhum. Assim, no município nós pensamos, tem o IPTU, tem o ISS, que pode compensar um pouco desses danos. Eu estou me referindo agora especificamente a esse momento de perdas aí em razão das chuvas. No estado houve uma redução a não correção da tabela do IPVA, por exemplo. Agora, em sede de Estado, o que mais poderia? Porque, assim, eu chamo a atenção porque muitas vezes as pessoas que nos assistem, elas não sabem que poderiam ter uma alternativa para aquilo. E como você mesmo disse, olha, vai lá conversar com o prefeito, com a Câmara, com o deputado, e ele leva a conversa para o governador, que às vezes não é acessível por razões várias, pela razão lógica. Então, assim, em nível de Estado e de União, qual que é a sua visão de incentivos para esse momento assim, de tragédia, sobretudo de chuva agora, já que a pandemia também já foi uma bem recente? Vamos começar do mais rico para o mais pobre, né? O mais rico é a União Federal. A União Federal é responsável por 70% da nossa arrecadação. Ela pode, sim, suspender ou isentar tributos federais para pequenas, médias e até grandes empresas, dependendo do setor econômico. Basta aprovar uma lei em torno disso e dizer qual que vai ser a compensação, revogando um outro benefício que não está funcionando, dizendo que o PIB vai crescer e tem que ser uma projeção técnica e com isso vai haver espaço para dar isenção, mas a União tem poderes via Congresso Nacional e Presidente da República para retirar os tributos sobre consumo, PIS e COFINS, o IPI na importação de alguns equipamentos, né, ou produtos. Então, sim, tem espaço para a União dar. Os estados também. Sim. Os estados podem conceder isenções, reduções, postergação do ICMS ou do IPVA. Né? O IPVA tem um caso curioso que se o seu carro sofreu dano que tornou, né, como uma perda total durante essas enchentes, tantos carros aí sofrem também danos graves, tem que entrar com pedido no Detran para fazer uma vistoria e dar baixa no veículo, senão ele vai continuar te cobrando IPVA. Sem o carro? Sem o carro. Isso não é uma isenção, isso é uma obrigação. Quer dizer, se não existe o carro, não pode existir o IPVA. Mas se o contribuinte não for lá e fizer o requerimento, vai chegar a guia e ele vai ficar como devedor. Então, tem espaço, sim. São tragédias que precisam ser acobertadas pelo Estado.
O Estado está aí para isso, né? Quando a gente falou lá no início, o tamanho do Estado, o Estado tem que estar presente sim, mas para suas funções essenciais, saúde, segurança, educação e proteção do cidadão num momento terrível como esse. Pessoal, só lembrando aqui, assim, voltando aqui na fala do Dr. Walter, se teve alguma pane, algum dano e uma perda aí de veículo, só o fato de ter havido a perda, isso não vai significar que o Detran não vai estar lançando lá a obrigação de pagar IPVA. Aliás, não é nem o Detran, é a Secretaria de Fazenda, né? Em dado momento, a Secretaria de Fazenda vai atrás para receber o IPVA, de um jeito ou de outro. Então, tome as providências, caso tenha ocorrido, e ocorreu, caso, sobretudo, aqui perto de Belo Horizonte, e independentemente disso agora, vira e mexe tem aí uma onda de chuva, há 2 anos tivemos, sim. Perdeu o veículo, não deixe de ir lá da Baixa e pedir para daqui a pouco não chegar a cobrança lá da Secretaria de Fazenda do Estado de um veículo que você já nem tem. Então, é uma providência importante a ser tomada. ICMS, como disse o professor Sacha Calmon, eu volto nele. É realmente um dos mais cruéis para a população? E, no momento desse, como que o ICMS poderia ser uma forma de amenizar? Porque eles têm uma alta de preço muito grande, né? Sim. E o ICMS pega basicamente tudo, né, doutor Walter? Pega tudo e pega alíquotas muito altas em Por energia exemplo, elétrica, combustível. Supermercado, ICMS, o que tem no supermercado que o ICMS pega? Tudo. Né? Toda mercadoria que ali está, ela não é isenta de ICMS, só alguns itens muito específicos de cesta básica, mas pega tudo. E qual que é o problema? A tributação sobre o consumo, ela não consegue enxergar quem é mais rico, quem tem mais capacidade contributiva e quem menos tem. A alíquota do ICMS sobre o feijão é a mesma, qualquer que seja o feijão, sobre o arroz é a mesma. Isso faz com que eu acabe tributando mais quem menos tem. Porque se eu não consigo distinguir a pessoa com maior capacidade contributiva, capacidade econômica daquela com menor e tributo igual, 40%, 30%, 20% para uma pessoa com menor capacidade econômica é muito mais forte do que 20%, 30%, 40% para uma pessoa com maior capacidade econômica. Então, é um tributo muito perverso para aumentar a desigualdade. Ele ajuda a aumentar a desigualdade. Para piorar, os estados não chegaram a um consenso contra o ICMS. O ICMS é um tributo estadual. E aí, cada estado desse país criou um ICMS diferente. Com alíquotas diferentes. Com alíquotas diferentes, com regras diferentes, com regulamento diferente. Isso fez com que o sujeito que está em Minas Gerais, está com seu pequeno negócio, comece a crescer e quer vender para o resto do Brasil, ele fica inviabilizado, porque ele vai ter que, aquele pequeno comerciante, que às vezes está ali com a própria família, tocando o seu negócio, ele vai ter que conhecer a legislação de todos os estados, que é inviável para ele. Então, o que ele faz? Ele se apequena. Ele atende só o local. Em suma, ele não quer crescer. Cresce. Não. Então, o nosso sistema tributário tem uma outra coisa muito grave, que é nós incentivamos a pequenez empresarial. Nós incentivamos não crescer. Se crescer, você não vai saber controlar o seu negócio. Olha, a sua fala é tão importante que se nós pensarmos aqui 20% para quem ganha 10 mil reais, eu não vou dizer 10 mil reais, 20% para quem ganha 5 mil reais é R$1.000, representam R$1.000. Sobram 4 mil para diversas outras despesas de um pai de família. Exato. 20% para quem ganha 50 mil reais, 10 mil reais, sobram 40 mil reais. Evidentemente que o padrão de vida é diferente, o consumo e tal, mas o que é básico não vai faltar. Ele pode cortar uma viagem mais cara, um veículo mais caro que ele queira, mas o padrão de vida dele, de manter a família no colégio, com certo lazer, que ele já está acostumado, não vai faltar. Mas para quem ganha 4 mil reais faz uma diferença muito grande. Né? A tributação proporcional, ela é muito injusta, principalmente numa sociedade como a brasileira, que é muito desigual. Se a gente tivesse numa sociedade homogênea, poderíamos estar falando desse assunto, mas numa sociedade tão desigual, é muito perigoso tributar de forma proporcional, porque fere muito a capacidade contributiva. E tem mais. O sujeito que ganha 50 mil, ele gasta uma parte disso no consumo, que a tributação é alta. Gasta uma parte disso na tributação sobre a renda, que é um pouquinho menor que a consumo. E uma parte disso em patrimônio, aplicação financeira, IPTU, que é muito pequena a tributação. Então, na média, esse de 50 mil vai pagar uma carga tributária menor do que o sujeito que ganha 5 mil, que ele gasta tudo no consumo. Porque não sobra dinheiro para ele sobrevive.
Eu me lembro aqui também, quando falamos de ICMS, do combustível. Você começou a falar aí do combustível, da energia elétrica, ou seja, todo mundo tem que consumir energia elétrica. E aí vai lá, vai incidir o tributo sobre esse consumo. O combustível. Não é a história de que só rico depende de comprar gasolina não é verdade, né? Nós temos aí, as pessoas deslocam e ainda tem o transporte de passageiros, que depende disso, que é pequeno, às vezes o transporte por aplicativo, aquela pessoa está desempregada e só vive daquilo. Então, se há uma redução desse tributo especificamente, num momento como esse, de pandemia ou de chuva, também poderia fazer uma diferença, né, doutor Walter? Total, total. Por quê? Porque isso é um ponto importantíssimo da nossa carga tributária. Os estados fizeram guerra entre eles. Então, para incentivar, atrair negócios, eles começaram a dar incentivos, isenções para vários setores econômicos. Grandes negócios. Para grandes negócios, mas a despesa continuava alta. Então, onde que eu vou tributar para compensar essa despesa alta? Naquelas pessoas que não têm como se deslocar do estado. Eu vou tributar energia elétrica, telecomunicações e combustível, com alíquotas altíssimas. Qual é o problema disso? São os 3 principais insumos de qualquer produção. Então, não adianta falar, energia elétrica eu isento até determinado consumo. Só que o arroz que aquela pessoa comprou, ele vem majorado de uma carga tributária alta que foi cobrada da energia elétrica do produtor, do atacadista, depois do varejista. E isso vem na cadeia produtiva até chegar no preço do arroz, do feijão, de todo e qualquer consumo, todo e qualquer serviço ou de todo e qualquer bem. Então, esses insumos, quando eles são muito tributados, eles têm uma tendência inflacionária ou de aumentar o preço para o consumidor final, mesmo sendo alguém de baixíssima capacidade contributiva ou nenhuma, muito grande. Então, é muito perverso para aquele que ganha menos. E não seria um caso agora, assim, seguindo essa linha de conversa, de algum tipo de incentivo, isenção, redução, assim, por que os governadores, eu sei que essa pergunta não seria para o senhor, mas para eles, mas por que não observar isso e falar, olha, é um momento difícil, o Estado também está num momento difícil, é verdade, mas se a população ou a população mais desassistida é mais um a ser assistido pelo Estado, né? Se ela perde a capacidade dela. Por que não reduzir ICMS hoje de energia elétrica, do combustível e dos produtos de primeira necessidade? Por conta do direito financeiro, do nosso orçamento. Para reduzir o ICMS aqui de combustível, energia elétrica e telecomunicações, precisa vir aqui no orçamento e falar onde eu vou cortar, qual é a despesa que eu vou reduzir, ou qual é o incentivo fiscal que eu dava e não vou dar mais, para que haja uma compensação entre a perda de arrecadação aqui e aumento da receita aqui, porque senão a conta não vai fechar. E esse é um problema grave, não só do Executivo, dos governadores, como do Legislativo. A Assembleia Legislativa do Brasil precisa se envolver nessa discussão e falar onde nós podemos retirar despesas, como a gente estava falando do Estado, né, na economia, os desperdícios que nós temos, onde nós podemos retirar despesas ou onde nós podemos retirar incentivos que irão fazer a receita crescer no sentido literal da palavra, né, para poder aqui eu reduzir o ICMS sobre combustível, sobre energia elétrica, sobre comunicações, para aliviar um pouco esse cidadão que está tão sofrido com a pandemia e agora com essas terríveis tragédias aí da chuva. Quando a empresa está fazendo expansão, investimento, e ela deixa de ter, digamos, a arrecadação, ou seja, ela está vendendo menos, ela não tinha a mesma receita prevista para seguir naquele negócio, o que ela faz? Diminui o ritmo de crescimento, de investimento, etc. Não poderia o Estado também pensar dessa forma? Olha, se eu vou ter que diminuir ali no ICMS para atender um momento difícil da população. Se eu tenho investimentos que eu estou fazendo, e aí vai literalmente investimentos do Estado, obras, o que seja, aquilo deixa de ser prioritário diante de uma situação emergencial. Não poderia desacelerar uma atividade de investimento para que, eu volto aí lá do direito financeiro, para que aquela arrecadação que estava prevista para lá, aquele orçamento, possa fazer uma alteração no orçamento, na lei orçamentária que seja, para fazer um investimento aqui neste momento? Claro. E se é possível, por que não é feito? Primeiro, por que prioriza o investimento num momento como esse, ou pelo menos não diminui esse ritmo para olhar a situação emergencial?
É porque aí você tem uma pressão política em torno de onde eu vou tirar esse dinheiro. Mas é a discussão do próprio Estado, né? A gente precisa discutir no Legislativo e com o Executivo o tamanho desse Estado, os incentivos que são dados para que aí eu tenha espaço para dar para aquele que realmente precisa nesse momento. Agora, se eu não tenho como diminuir despesa, porque eu não posso revogar incentivos fiscais, porque o Estado precisa ser do tamanho que é, inchado, tão inchado como é o Estado brasileiro, não vou ter espaço no meu orçamento para poder reduzir a tributação nesse momento tão difícil. Eu costumo comparar, claro que a contabilidade pública é totalmente diferente da privada, mas o Estado é como o nosso lar, né? Tem um texto belíssimo do Nelson Saldanha, tomara que eu não tenha errado quem que é, que chama O Jardim e a Praça, né? A gente cuida tão bem do nosso jardim, mas a gente não cuida da praça. E a praça é tão nossa como o jardim da nossa casa, né? E é isso, assim, a gente precisa cuidar da nossa praça, da coletividade, e dizer o que é necessário ou o que não é necessário para esse Estado. A partir daí, tendo um Estado eficiente, consegue-se espaço para reduzir carga tributária. Senão a gente entra nesse ciclo louco de continuar tributando mais quem menos tem e diminuindo a capacidade dessa pessoa de girar a economia. Isso faz muito mal, não é? Para ela, obviamente, que está aí num estado de miserabilidade, mas para toda a sociedade brasileira. E aí, de novo, a gente não cresce, o PIB não cresce, a carga não cresce, e eu vou compensar onde? Aumentando cada vez mais tributo, inviabilizando ainda mais a atividade econômica. Eu estou te ouvindo aqui, lembrei aqui de um caso bem rápido, que nós tivemos, num dado momento, uma experiência chamada... Tinha uma expressão em inglês, mas em português foi uma experiência trazida de fora, que veio para o Brasil, e ela falava de grupos de autoajuda, mas não era de autoajuda emocional, era de autoajuda na área da economia mesmo. Os grupos se reuniam, eles aportavam capital como se fosse um banco entre nós aqui, né, de 10 pessoas, e durante um tempo cada um tinha a capacidade de pegar aquele dinheiro e fazer investimento. O que se verificou no final, para ser rápido, a cada, por exemplo, R$1 que eu tomava emprestado do meu próprio grupo e investia, eu estava produzindo 2. Ou seja, eu estava fazendo a economia circular de tal forma que eu pagava e ficava ainda fazendo um investimento, um empreendimento com mais 2, que eu ficava com ainda aplicava mais 1. Ou seja, movimentava a economia. Exato. E pequenos negócios, não eram grandes negócios. Que é o que movimenta a economia brasileira. Agora, se o empresário não tem a cobertura no momento da pandemia, se ele não tem a cobertura no momento das enchentes, das tragédias da chuva, para que ele vai investir na atividade econômica? Ele vai colocar no banco, porque ele, como rentista, não vai correr nenhum risco desse. Ou seja, a gente não incentiva a atividade econômica no país. E sem folha de pagamento, inclusive. Sem folha de pagamento, tranquilo. Walter, nós estamos chegando aqui no finalzinho, essa conversa está tão boa de esclarecimento, assim, em geral para nós, assim, o Walter tem uma formação técnica que iria aqui nos confundir a todos, mas ele está aqui com uma linguagem tão apropriada para cada um de nós que está acompanhando. E eu queria encerrar a nossa conversa assim, e a reforma tributária? Sai ou não sai? Então, para fazer reforma, a gente vai ter que, determinados setores, abrir mão da carga atual para compensar aqueles que vão ter a carga reduzida. E aí nós esbarramos na mesma coisa que a gente conversou aqui hoje. Só sai reforma tributária com uma grande pressão da sociedade em geral. Se essa sociedade não se reunir e disser, nós queremos reformar esse sistema não leva ao crescimento, ao contrário, leva à redução da atividade econômica, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então, há um discurso que todos concordam que tem reforma, mas ninguém sabe qual é a reforma. Das de 88 que estão para trás, né? Mencionado aqui. Doutor, obrigado pela sua participação aqui conosco. Ainda ficou aqui perguntinhas sobre o que temos aí efetivamente, mas acho que na nossa conversa aqui foi deixando claro. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. E procurem sempre o site das prefeituras, dos estados, para encontrar o que você tem direito lá como cidadão. Eu espero que a gente volte esse ano aqui para discutir uma reforma tributária efetivamente proposta em tramitação e com chance de ser aprovada no Congresso Nacional, viu? Tomara. E nós chegamos aqui ao final de mais um Advocacy. Eu quero te convidar a entrar em contato conosco pelo e-mail advocacy@redesuper.com.br ou pelo Twitter, que é o @prog_advocacy. E acompanhe ainda no nosso Instagram e Facebook. E também fale conosco através do nosso WhatsApp, que é o 31
98959-7615. Espero que tenham gostado e estejam conosco no nosso próximo Advocacy.